Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até você com o programa Cristo no Lar. Nessa manhã que Deus mais uma vez concede a cada um de nós, no dia 9 de julho. Já estamos caminhando aí nesse mês, né, que bem iniciou, já estamos quase já chegando na sua primeira quinzena. Mas é isso, o caminho só se faz caminhando. Queremos caminhar e queremos caminhar sempre para viver na presença, no amor, na luz, na graça de Deus. Vamos fazendo esse caminho tão necessário e preciso, porque na dinâmica da vida, na história do caminho, nós vamos fazendo a experiência sempre do encontro com Deus. E este encontro que acontece aqui, acolá, onde quer que nós estejamos. Então, meu bom dia, minha saudação a você de longe, a você de perto, a você de nossas comunidades, aqui da Paróquia São Sebastião, em Espera Feliz e Caiana. Você, internauta, né, que estão sintonizados conosco, aí aqui perto, longe, enfim, onde quer que estejamos, que possamos formar neste momento, eu aqui, Padre dos Carlos, você aí na sua casa, no seu trabalho, possamos neste momento de encontro, de partilha, onde a graça de Deus, a vida vai acontecendo e vai acontecendo porque fazemos o caminho do encontro sempre, o encontro com o Deus vivo na história da humanidade. Então, meu bom dia, minha saudação, e vamos ouvir nesta manhã nossa primeira mensagem musical do programa de hoje. Me disseram que há mais gente crendo menos, que a ciência não precisa da religião. Não discuto qual das duas é melhor. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Me disseram que a verdade é relativa e que a fé também não precisa da religião. Não discuto com meu interlocutor. O que eu sei é que a verdade é bem maior. O que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Me disseram que Jesus já é passado, que cedeu seu lugar para um outro pregador. Não discuto sobre o novo libertador. O que eu sei é que a verdade é bem maior.
que eu sei é que além do horizonte existe uma luz que brilha sempre, sempre, aleluia, amém. O que eu sei é que quando escurece aqui dentro de mim, para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Para além do horizonte existe uma luz que não tem fim. Muito bem, após a belíssima mensagem musical, continuamos aqui a nossa reflexão sobre a conversa no Espírito, discernimento e sinodalidade, que é a proposta do Santo Padre, o Papa Francisco. Se não tomarmos cuidado, gradualmente perdemos a linguagem comum e cada grupo funciona com sua própria gíria. E como igreja, como comunidade, onde o Espírito se sopra onde quer, nós não podemos perder a unidade. Por isso a conversa cria um encontro, o qual podemos chamar de partilha de vida, partilha que vai acontecendo, partilha que vai ajudando a fazer o discernimento, a escuta atenta do Espírito. Na conversa deixamos de lado as funções e os papéis, a fim de que as pessoas se relacionem com outras e não seja a decadência da humanidade, do ser humano, que deixa de ouvir, que deixa de partilhar, mas que seja de fato um encontro nos espaços de conversa, um momento importante que o sucesso deste encontro seja de fato a escuta, como nós ouvimos, e meditamos nos 2 últimos programas, da conversa ativa e não da conversa blindada, que já deduz o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar, e assim perde a beleza de estar atento, perde a beleza de conversar, de escutar, de partilhar, de abrir ao outro que traz uma mensagem, que traz algo para que possa ser escutado. Então, pode-se afirmar com certeza que a conversa é um termômetro chave da vitalidade de uma comunidade, o que é uma grande perda quando ela desaparece, quando as pessoas não são capazes de escutar, quando as pessoas estão fechadas em si mesmas e por estar fechada em si mesmas, ela não escuta o que o outro diz. O que gera um ambiente não é o lugar onde ele ocorre, mas as pessoas que conversam. Em particular, aquelas que são mais frequentes no dia a dia, na vida de fé, por exemplo, da comunidade, onde somos chamados a integrar-nos a essa experiência de abertura, experiência de comunhão. Porque o Espírito Santo, nas palavras de São Basílio, está presente em cada um dos que estão dispostos a recebê-lo, como se cada um fosse o único, e projeta plenamente todos a sua graça integral. Porque diferente das nossas ações humanas, das coisas humanas, o Espírito Santo de Deus não é limitado. O Espírito Santo de Deus não se limita. O Espírito Santo de Deus é uma força que está para além da nossa condição humana e o bom que assim seja. Porque no mar da história a igreja navega sempre com ele, que é a alma da igreja. Por isso a proposta do Santo Padre, o coração da sinodalidade, o motor da evangelização. Sem ele a igreja permanece inerte, a fé é uma mera doutrina, a moral apenas um dever, a pastoral um simples trabalho. Voltemos a colocar o Espírito Santo no centro da comunidade, da nossa vivência. Caso contrário, nosso coração não será inflamado de amor por Jesus, mas por nós mesmos. E será inflamado por nós mesmos, então perderá a sua força em si. Porque nós não temos a força, a vitalidade, a força, a vida, ela vem do Espírito Santo de Deus. E do Espírito Santo de Deus que conduz, que fortalece, que nos dá a condição de viver a comunhão, a graça, a presença, a partilha de Deus dentro da história da humanidade e da comunidade cristã. Para assim caminharmos e para assim vivermos e viver a cada dia a missão que Deus deu a cada um de nós. Por isso também existe a assim chamada a escuta ideológica. Ocorre quando as contribuições dos outros são ouvidas para poder rebatê-las. Veja bem, repito e insisto, por causa da importância que se dá. Às vezes a não escuta
que é a chamada então escuta ideológica, para não ouvir a verdade que ela contém. Enquanto o outro fala, já se tem conclusões, já se sabe como a conversa deve concluir. Foi o tema que nós vimos no nosso último programa e repito, diante da importância e da pobreza que essa escuta tem, diante da escuta ativa, que deve ser a nossa principal missão, escutar, ouvir atentamente, porque isso nos dará a abertura à escuta do Espírito Santo, e não uma escuta brindada e nem uma escuta ideológica, que não permite que a gente ouça e que de fato aconteça para nós a comunicação. A escuta de mestre para discípulo ou vice-versa também não é uma característica de uma conversa orientada para o discernimento comum, não, onde todos somos discípulos na santa escola do Espírito e ouvintes da palavra, contribuindo em pé da igualdade. Um dos efeitos espirituais mais positivos da conversa do Espírito é aqui ela mesma nos move e nos tira de onde estávamos. Um belo exemplo dessa escuta vulnerável é a conversa de Jesus com a mulher sírio-fenícia. Neste encontro, Jesus ficou surpreso e admirado pela simplicidade e pela fé firme e perseverante dessa mulher pagã que lhe pedia saúde para sua filha. Apesar de Jesus ter vindo para salvar a todos, ele pensava que os desígnios do Pai era não sair das fronteiras de Israel. Veja que interessante. E essa mulher ajuda a escuta atenta do Espírito e o Espírito que move levar Jesus à compreensão. Porque a própria Sírio-Fenícia, ele diz, olha, não fui enviado senão para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a abertura e escuta vulnerável de Jesus na conversa com ela fizeram com que ele se comovesse com a sua fé e realizasse um milagre, mudando a primeira resposta, atendendo a uma gentia, modificando a compreensão prévia de sua missão. Veja que interessante, o próprio Jesus faz essa experiência. Mas Jesus, claro, não é o Espírito, é o seu Espírito da sabedoria, né? É aquele Espírito que conduz e que dá a força, a condição para que vá se realizando, vá acontecendo a presença, a moção do Espírito, e assim vai se cumprindo, vai se realizando o reino de Deus. Então ele se abre a essa experiência, ele se permite que o Espírito de Deus possa falar. Então, a comunicação desejável na conversa no Espírito, especialmente quando está orientada ao discernimento, é a partir do coração, em um sentido bíblico, a partir do próprio centro da pessoa habitado pelo Senhor. E Jesus quantas vezes deu prova disso, né? O amor verdadeiramente, escutou verdadeiramente com o coração, por isso disse a muitos, levanta-te, anda, se você tem fé, fica curado, pode ir, a tua fé te salvou. Porque ele é capaz de fazer essa escuta com o coração. Porque o coração, irmãos e irmãs, não é uma esfera separada, é o que chamamos de crisol de tudo o que passa pelo ser humano. A comunicação com o Senhor é de coração a coração, e é a partir daí que também nos comunicamos com os outros na conversa no Espírito. E quando um coração e o coração está fechado, então não há possibilidade de comunicação, não há possibilidade de comunhão, não há possibilidade de criar esta unidade tão necessária, precisa para a vida de fé. Nessa vida que vai se dando, essa vida que vai acontecendo, essa vida que vai realizando aqui e acolá, aonde quer que nós estejamos, para viver essa presença da graça e da comunhão com Deus. Então, o coração limpo, desnudado e despojado é o local do sentir interior. Veja bem, é o da sensibilidade espiritual, do qual na tradição se chamou de os sentidos espirituais. E esse coração é o que integra e extrai o melhor da espontaneidade, do afeto e da inteligência. Muito amor falta ao mundo, muito perdão falta ao mundo, muito encontro falta ao mundo, porque de fato o coração foi tirado das relações.
se há muita praticidade, o que eu posso ganhar do outro, o que eu posso me servir do outro, o que isso pode me ajudar para que eu tenha um benefício. E aí perde essa beleza de um coração que encontra o outro coração, de um coração que sabe partilhar. Quantas pessoas ainda hoje pensam que a comunidade é lugar não do despojamento, não da partilha, não do encontro, mas sim lugar de promover coisas, situações, promover comércio, promover coisas que vão dar atividades, tarefas. Não. A conversa no Espírito é a comunidade que faz o encontro com o seu Senhor, não com coisas, não com tarefas, mas faz encontro com o seu Senhor, que com a força que tem do seu Espírito, realiza tudo para todos, mas quando somos capazes de abrir o coração. Tanto compartilhar quanto escutar vai requerer discernimento para acolher o que é de Deus e somente compartilhar o que pertence a Ele. São João já adverte: não creiais em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. E quantos espíritos que não são de Deus que estão presentes às vezes no meio do seio da comunidade, porque são espíritos de pensamento mesquinhos, são espíritos de pensamentos de empobrecer a comunidade, de não deixar que a riqueza da escuta do espírito possa fazer a comunidade crescer. Pensar que a comunidade é sua, que é um feudo, que é um lugar onde agora realiza, faz a minha vontade. Olha, quem assim o faz e o pensa está enganado, porque a comunidade é o lugar onde Deus realiza a sua ação para salvar as pessoas que ali vão, porque a ação é do Espírito, é de Deus. E Deus que realiza todas as coisas. É Ele que é o principal, é Ele que é o importante, é por Ele que nós caminhamos, é por Ele que nós queremos viver e buscar todas as coisas. Cassiano, por sua vez, utiliza a imagem do cambista, que precisam aprender a distinguir o ouro puro daquele que não foi purificado no sol, pesar as moedas e ver se o metal é bom apenas se tem aparência. Por isso que fala que a fé será testada como ouro no fogo. E acima de tudo, qualquer pensamento que se insinue em nosso coração, qualquer máxima que nos é sugerida, examinemos com sua diligência e com inteligência. Devemos considerar se está em plena consonância com a norma suprema do Espírito Santo e resiste à prova do fogo divino, ou se provém do paganismo, do inchaço dos próprios da filosofia secular, mesmo que extremamente seja proposto com um manto de piedade, né? Isso que nós chamamos de pedantismo. Às vezes está revestido de piedade, revestido de muita coisa, mas não faz parte da proposta do reino de Deus. Não faz parte do espírito livre, sinodal, que a igreja propõe, que o Papa Francisco nos propõe, para realmente fazer cumprir, fazer estabelecer a comunhão de Deus, a graça de Deus, que deve acontecer na vida de cada um de nós. E nesse acontecimento nós vamos cumprir e fazer. Então percebe a seriedade, a responsabilidade quando se tem, né, o trabalho do dia a dia na vida de fé de uma comunidade? Quando se assume a responsabilidade de estar à frente de uma comunidade para levar o povo de Deus, levar as pessoas ao encontro do mistério da fé que celebramos, do mistério da fé que vamos partilhando e vamos assim fazendo acontecer a presença do reino, é nessa responsabilidade, é nessa voz do Espírito livre de Deus que fala e que nós devemos fazer o exercício diário, o exercício constante, atento da escuta dessa palavra, para não ser o seu espírito, o meu espírito, a sua voz, a minha voz ou a voz de quem não está unido ao Espírito de Deus, a não conceder, a não permitir que o reino de Deus ele vá acontecendo. E o reino de Deus acontece pela força do próprio Espírito Santo de Deus, pelo próprio Espírito que conduz, pelo próprio Espírito que é livre e nessa liberdade coloca cada um e a todos nós no caminho do discernimento, no caminho do encontro, no caminho da vida, no caminho da partilha, onde o reino de Deus deve acontecer e assim deve ser sinal da graça, do amor presente no meio de nós. Ouçamos nossa segunda mensagem musical do programa de hoje.
digam os homens, tu nada podes mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se parecer tua vida inútil caminhar, pensa que abres caminho, outros te seguirão. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. 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 Muito bem, meu irmão, minha irmã, após essa belíssima mensagem musical, hoje na nossa liturgia celebramos Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Nessa terça-feira, queremos louvar, agradecer a Deus por essa vida entregue, essa vida dedicada ao reino de Deus. Nosso texto da reflexão da palavra, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são pouco. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna. Jesus, ao olhar a realidade, ao ser capaz de levar o seu coração no encontro com aqueles corações que ali estavam e que manifestavam algum sofrimento, ele é capaz de olhar, ver, expulsar o mal, como diz o Evangelho, acolher as multidões e essas multidões olharem e dizer, nunca se viu em Israel coisa igual. E quando agora Jesus realiza o bem, faz o bem, expulsa a doença, expulsa o demônio, e aquela notícia se espalha aí para todo o povoado, Jesus diz a expressão do Evangelho: vendo a multidão, compadeceu-se delas, porque viu que elas estavam sofrendo, abatidas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor, e disse aos discípulos: olha, a messe é grande, os trabalhadores são poucos.
Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para a messe. É o que nós sempre rezamos e nós sempre também pedimos a Deus, que Deus envie sempre operários para a messe, para ser sinal da presença de Deus, para ser sinal da graça de Deus, que vai ajudando a comunidade cristã, a vida cristã, as pessoas, ovelhas perdidas, feridas, machucadas, a encontrar no Cristo vivo a força necessária, a força que tem a palavra de Deus, a força que tem o amor de Deus, que deve ser para mim, para você e para todos nós a realização da missão que Ele confiou e que confia em cada um de nós. Então vamos pedir a Deus essa graça, meu irmão, minha irmã, nesse dia, que a luz do Evangelho, que a luz da palavra de Deus, Ele possa enviar a partir das nossas preces, dos nossos pedidos, operários para a messe, pois sabemos que a messe é grande e poucos são os operários. E essa messe que é grande e são poucos operários, precisa de homens e mulheres dedicados ao serviço do reino de Deus, a graça de Deus, a comunhão com Deus, para que a luz da fé possam permanecer fiéis aos ensinamentos de Jesus e possam estar abertos, atentos à escuta ativa do que o Espírito tem a nos dizer. E que a partir de nós, o Espírito Santo de Deus possa conduzir-nos como igreja, como comunidade, dando-nos a força precisa, a força necessária, a comunhão necessária, para que assim possamos trabalhar o reino de Deus, vivendo na comunhão, na presença dEle. Então, que a bondade de Deus não nos falte, que o amor de Deus seja para nós farto, que o amor de Deus seja para nós generoso, e assim nós poderemos caminhar, sim, para o encontro com Ele, para a vida nele, para a entrega nele, para a experiência nele, da qual somos chamados, formados a viver e a estabelecer a relação da bondade, da graça, da vida de Deus em cada um e para todos nós. Nossas celebrações eucarísticas desse dia de hoje, terça-feira, 9 de julho, às 17 horas, Comunidade Roseira e Comunidade Santa Cruz. 19 horas, Comunidade Palmeira e Comunidade Divininho. Amanhã, quarta-feira, dia 10, Comunidade São Francisco. E das 17 às 19 horas, atendimento no escritório paroquial. Aí aquelas pessoas, que durante o dia estão trabalhando nas suas atividades, terem a oportunidade de também estar nesse atendimento. Dia 11, quinta-feira, 19 horas, Comunidade Santa Rosa e São Geraldo. Dia 12, sexta-feira, 19 horas, Comunidade Limoeiro e Mato Grosso. São as celebrações que nós teremos aí durante esta semana. Muito bem, estamos chegando ao final, O tempo passa muito depressa, E nós assim vamos também caminhando para o final do nosso programa, mas na alegria sempre da vida, do encontro, da fé que vai ajudando a gente a fazer o caminho cada dia, nesse caminho necessário e preciso que o façamos. Muito bem, que a graça de Deus, o amor de Deus e a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, venha sobre você, sua vida, o seu dia, sua família. Bom dia a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Quanta história se fez com a luta dos pobres pra serem igreja. Quantos lutaram pra ter um lugar nesta mesa de celebração. Quanta memória se faz com aqueles que foram tão martirizados. E quanta gente que deu sua vida pra ter um pedaço de pão. Igreja é só igreja quando o coração se dá. Igreja só se faz com a verdadeira comunhão. Igreja somos todos quando a vida é oração. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Eu vos dou minha paz, eu vos deixo esta paz.
num sinal de unidade, sede unidos na fé e também nesta luta de libertação. Muitos irmãos se dividem porque não comeram do pão partilhado. Este sinal dos cristãos que liberta os cativos de toda opressão. Igreja é só igreja quando o coração se dá. Igreja só se faz com a verdadeira comunhão. Igreja somos todos quando a vida é oração. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Quem não ouviu o chamado dos pobres não viu que Jesus já chegou. Quem não ouviu o clamor dos que sofrem tampou seus ouvidos a Deus. É impossível rezar e não se importar com a dor do irmão. Religião é a ponte que mostra o caminho de quem se perdeu. Igreja é só igreja quando o coração se dá. Igreja só se faz com a verdadeira comunhão. Igreja somos todos quando a vida é oração. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.